Olá pessoal, boa tarde para todos, para todas. Fim de tarde, a partir desse exato momento a gente dá início à nossa live aqui da Igreja da PIB de Timbaúba, em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A partir desse exato momento eu convido todos vocês da igreja, todos os amados irmãos, tá certo? Estejam curtindo, compartilhando, para que essa mensagem de fé e de esperança chegue aos lares, tá certo? De cada um de nós. Ainda mantemos esse distanciamento em meio a essa pandemia, com bastante saudade de estar com os irmãos na igreja, mas em breve, em nome de Jesus, tudo isso vai passar e a gente terá aí o nosso retorno presencial no nome de Jesus. Eu vou orar e a gente vai dar início ao nosso culto, tá certo? A irmã Raira vai trazer 2 louvores e na sequência já volto aqui com a reflexão da palavra de Deus. O texto de hoje, para você que está aí nos assistindo, você já pode deixar marcado aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. Atos capítulo 2, versículo 40. Deixa marcado aí que lá na frente a gente vai estar meditando nesse texto. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, perdoando assim os nossos pecados e nos dando a salvação. Abençoa, Deus, essa live, todos que estão assistindo, que essas pessoas possam estar aqui conectadas juntamente comigo, em um só sentimento, em um só coração, que é adorar a Deus, entoar louvores a Deus, meditar na palavra de Deus, glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Que a paz, que a força, a esperança de Deus esteja presente em cada lar que nos assiste nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Vamos para o momento de louvor. Vou convidar a nossa amiga Raira. Ela vai trazer 2 louvores aqui para abençoar a nossa noite nessa primeira parte do nosso culto, tá bom? Vamos lá. Quero saudar todos os irmãos na graça e paz, amém. Nesse momento quero convidar todos os irmãos a louvarem de suas casas, glorificando a Deus juntamente, já que não podemos estar perto. Transforma minha vida ao meu estado.
abaixar a máscara porque eu não estava conseguindo. Vamos louvar outro hino. Está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se sua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém, graça e paz. Que bom louvar a Deus, que bom entoar hinos de louvor a Deus. Deixa eu tirar aqui agora também a minha máscara, fica melhor o áudio. Estamos mantendo somente 2 pessoas aqui, distanciamento, então não tem problema. Meus amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem. Desde já desejo uma boa semana na paz de Deus para todos vocês, tá bom? Fica aqui o meu abraço para todos os irmãos, em especial da PIB de Timbaúba, e você também que nos acompanha, você que é de outra cidade, Jardim de Piranhas, aqui da região do Seridó, de qualquer parte do Brasil e do mundo. Afinal de contas, estamos aí na internet, tanto pelo Facebook da PIB de Timbaúba,
E essa mensagem também estará disponível no canal do YouTube, né, da PIB de Timbaúba. Então, os irmãos podem também assisti-la novamente, essa mensagem, caso assim deseje, acessando o nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever lá. Se você tem o YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, procura lá. Sempre eu estou postando também um link nas redes sociais. Faça parte aí, tá certo? Dessas redes sociais da nossa igreja para nos acompanhar. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra aí a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura de Atos, capítulo 2. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Fique à vontade para a gente meditar aí nesse texto da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Atos 2, do versículo 40 ao 47. Hoje nós vamos ler 7 versículos e meditar aqui na palavra do nosso maravilhoso Deus, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 40 ao 47. Eu vou orar e na sequência a gente começa a refletir nesse texto. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela irmã Raira, pelos louvores aqui entoados para a glória do teu santo nome. Ó Pai, que possa existir de fato na nossa vida um coração disposto a obedecer, disposto a te adorar em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida. Independente das crises, independente, ó Pai, se as coisas estão dando certo ou estão dando errado, que em nenhum momento possamos, ó Pai, esquecer de Ti, possamos sempre adorar o Teu santo nome, porque nós precisamos entender e viver a verdade que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Pai, abençoa essa mensagem, essa reflexão. Usa-me nessa noite para transmitir a Tua palavra de forma fiel, de forma digna, conforme está na Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, ela possa edificar a igreja, possa edificar a vida de todos que estão nos assistindo para a honra e glória do Teu santo nome. Abre nossos olhos, nos dá a compreensão da Tua palavra, que é viva e eficaz e transforma todo o nosso ser pelo poder que há na Tua palavra e no Teu santo nome. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Vamos, portanto, hoje refletir num texto aqui de Atos, sobre o livro de Atos, capítulo 2. O tema dessa mensagem de hoje é Igreja com princípios eternos. Igreja com princípios eternos. E já já os irmãos vão entender melhor o porquê desse tema, o porquê falar disso. A gente tem que entender que a igreja, ela mudou os seus formatos, certo? Ela mudou os seus formatos, mas ela não mudou a sua essência. A igreja de Atos, que a gente vai estudar agora, capítulo 2, não é a mesma igreja de hoje, a igreja moderna. As suas formas mudam, muitas coisas mudaram. Por exemplo, o que é igreja para você? Você já parou para refletir o que é uma igreja? A igreja de Atos, por exemplo, não tinha equipamentos de som, não tinha uma transmissão online, lá não existia internet naquele tempo da igreja primitiva. A igreja ali estava apenas iniciando, estava começando praticamente ali do zero, né? Dá início à história da igreja. Então, as formas de transmitir a palavra de Deus eram diferentes. Hoje nós temos a Bíblia, esse livro, né? Hoje nós temos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aqui impressa e também de forma digital. Então, nós temos a Bíblia impressa e temos ela no formato digital. Lá na igreja de Atos não tinha isso. O que tinha era a palavra dos apóstolos, né? Tinha ali os discípulos de Jesus propagando o evangelho, mas não tinha a Bíblia
toda, completa, como a gente tem hoje, impressa. Até porque muitas coisas aconteceram depois, né? A igreja deu início e muitos fatos depois da fundação da igreja, do início da igreja, aconteceram. Inclusive a revelação do livro de Apocalipse, né? Foi muito depois do surgimento da igreja que Apocalipse foi revelado. Então, assim, eles transmitiam na sua maioria de forma oral, do boca a boca, né? O testemunho. Era assim que a palavra de Deus era transmitida na igreja de Atos, a igreja primitiva. Hoje não, hoje nós temos a nossa Bíblia, temos o celular, temos a ferramenta da internet para transmitir a mensagem de Deus. Os irmãos estão compreendendo? A igreja, ela muda de formas, a sua dinâmica, mas ela precisa preservar a sua essência, ela precisa preservar seus princípios. A igreja, ela pode mudar, o tempo pode passar, mas os princípios, tá certo? A essência da igreja, ela é a mesma. E a gente vai ver que princípios são esses que devem permanecer eterno. Ou seja, princípios que a gente vai encontrar na igreja primitiva de Atos e princípios que a gente vai encontrar na igreja da Idade Média, da igreja agora moderna, lá no futuro. Esses princípios sempre vão estar presentes. Tá ok? Então nós vamos entender um pouco que princípios, que coisas não devem mudar na igreja. Aconteça o que acontecer no passado, agora no presente e no futuro, essas coisas precisam fazer parte da vida da igreja. Precisam fazer parte da vida da igreja. Então, meus amados irmãos, como eu falei, as formas mudam. Quem diria que hoje a gente estaria fazendo transmissão online, nossos cultos online, né? Há pastores e há igrejas que inclusive proibiam as pessoas de ter internet, né, de acessar a internet. Há pastores e igrejas que proíbem, né, demonizam, a internet é do diabo, esse negócio de Facebook é do diabo, o YouTube é do diabo, demoniza todas as ferramentas, a TV. E esses mesmos pastores que falavam isso, eles hoje estão usando a ferramenta da internet. Já parou para pensar? Que esses pastores hoje dependem da internet, dependem do YouTube, do Instagram, do Facebook, da TV, para transmitir a palavra de Deus. Por quê? As coisas mudam, os tempos são outros. Então, as formas de pregar o evangelho, elas podem mudar, as ferramentas podem mudar, mas a essência, ela deve permanecer sempre a mesma. Então, meus amados irmãos, igreja, né? A igreja primeiro somos nós. Não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com templo. A igreja não tem a ver com essas coisas. A igreja somos nós somos a igreja, certo? Nós somos a igreja. A igreja não é a bateria, a igreja não é a guitarra, a igreja não é o púlpito ali, a igreja não é o prédio, não, a igreja não são essas coisas, a igreja não é o microfone, a igreja não é as suas programações do domingo, da quinta, da terça, não, a igreja somos nós, é nosso relacionamento com Deus e proclamando as boas novas do Evangelho. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos, ele é um livro que é uma narrativa. É um livro histórico, ele narra a história do início da igreja, né? E como a igreja se espalhou, como o evangelho se espalhou. Resumidamente, o livro de Atos vai narrar o início da igreja e o seu crescimento, né? A sua propagação se espalhando até os confins da terra. É isso que narra o livro de Atos, tá certo? O livro de Atos não é um livro que fala de regras, de doutrinas, ou seja, o que a igreja deve fazer ou não fazer. As doutrinas, as regras para a igreja estão contidas nas epístolas e nas cartas às igrejas, tá certo? As regras do que a igreja deve fazer ou não está contida nas epístolas e nas cartas às igrejas. Porém, na igreja de Atos, no livro de Atos, a gente pode tirar aqui alguns princípios, características importantes que devem permanecer além do tempo. Ou seja, toda a igreja tem que ter isso aqui. Lembrando que a igreja de Atos mudou.
né? A igreja primitiva, ao longo do tempo, ela foi mudando suas formas, mas a essência continua sendo uma. Vamos ler o texto para a gente entender melhor? Vamos lá? É Atos capítulo 2, do versículo 40 ao 47. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui é uma característica da igreja primitiva, da igreja de Atos. Uma característica muito importante, né? Eles tinham coisas assim essenciais que uma igreja deveria ter. E eu selecionei aqui três princípios eternos, três princípios da igreja de Atos que a gente deve aplicar sempre. Ela se viu para a igreja de Atos, ela se viu para a igreja aí, né, ao longo de toda a história até os dias de hoje, e vai servir também para a igreja da amanhã. Essas coisas aqui, elas não podem mudar, são coisas que devem permanecer fixas. E que coisas são essas, Wilke, né? Que coisas são essas? Nós vamos aprender, portanto, agora isso. O autor do livro de Atos é o Lucas. Então, o autor Lucas, ao narrar essa história, ele vai nos apresentar alguns princípios que não estão presos ao passado. São princípios necessários ao presente, agora que nós estamos vivendo, e são princípios necessários também para a igreja do futuro. Então nós iremos trabalhar uma série de mensagens. Eu vou trabalhar com você uma série de cerca de 3 mensagens sobre esse texto, sobre o que a igreja, né, ela precisa ter, o que a igreja precisa ser e o que a igreja deve fazer nesse mundo. Eu vou falar um pouco isso em 3 mensagens. A primeira está sendo de hoje, falando sobre os princípios eternos da igreja, tá certo? Então, vamos lá, meus amados irmãos, meditar. No versículo 45, leia aí, versículo 45 diz assim, ó: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui nós temos o primeiro princípio da igreja de Atos. O primeiro princípio se chama o princípio da ação social. Ação social. Esse é o primeiro princípio da igreja de Atos. Eles vendiam suas propriedades e bens, versículo 45 diz, né? Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Agora eu vou ler outro texto, não precisa abrir, mas se você quiser abrir, é só passar uma página aí ou 2. É em Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35, diz assim: de uma multidão dos que creram, um era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo e da grandiosa graça que estava sobre eles. Não havia necessitados entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam,
trazia o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Tá aqui, característica, eles eram uma igreja que tinha um trabalho de ação social. Eles vendiam terreno, vendiam casa e repartiam, compartilhavam, e não havia nenhum irmão da igreja que passasse necessidade. A igreja de Atos continuou fazendo isso para sempre? Não. A igreja foi mudando, né? Hoje, por exemplo, a gente não precisa estar vendendo terreno, a gente não está precisando se desfazer de alguma coisa, embora que é correto, né? Se eu quiser vender um terreno e doar para aquele irmão que está necessitando, repartir o dinheiro com meus irmãos que estão necessitando, não há nada de errado. Mas o que eu estou falando aqui é que as formas mudam, né? Mas a essência, que é ajudar o próximo, a essência da ação social, ela deve permanecer. Ela deve permanecer. E hoje, infelizmente, existe muito egoísmo. Muitas pessoas vão à igreja só interessadas em receber. Sabia disso? Que muitas pessoas estão nas nossas igrejas e estão interessadas apenas em receber. Isso é o egoísmo, né? E elas querem que tudo na igreja seja voltada para ela. A programação da igreja, os cultos, tudo que vai acontecer tem que ser voltada para aquela pessoa, é o gosto dela, é o jeito dela. Ela trata meio que Deus como um garçom, né? Opa, hoje eu estou na igreja, hoje eu quero escutar isso, o pregador tem que pregar isso, hoje eu preciso receber isso. Aqueles que são interesseiros, né, que vão para a igreja ali, Senhor, estou desempregado, eu preciso de um emprego. Aí Deus abençoa a pessoa. O que é que a pessoa faz? Como forma de agradecer, ela retorna para a igreja? Não. Às vezes tem pessoas que recebem o emprego ou qualquer outra bênção e viram as costas, né? Abandona a igreja. Na hora da necessidade se lembrava de Deus, né? Na hora do aperto, Deus me ajuda, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E aí Deus entrega e a pessoa acaba abandonando, né? Ou seja, pessoas interesseiras, pessoas egoístas, pessoas que estão ali com as intenções erradas, tá certo? E isso existe gente dessa forma. Então, os nossos interesses, né, não podem estar acima dos interesses de Deus. Temos que tomar cuidado com o egoísmo. Orar ao Senhor: Senhor, me ajuda a não ser egoísta. Me ajuda, Senhor, a abençoar outras pessoas. Porque o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou e eu quero abençoar as outras vidas, né? Tem gente que coloca até, compra um carro, compra uma moto, uma casa e coloca aqui: foi Deus que me deu, né? Tem um adesivozinho, um adesivo: foi Deus que me deu. E aí, meu querido, nesse foi Deus que me deu, né? O irmão tem um carro, vê o irmãozinho indo para a igreja, o irmãozinho quer pedir, pega aí uma carona aí. O irmão faz de conta que nem viu, né? Passa direto. Às vezes a gente, né, tem a nossa casa, o nosso computador, o nosso celular, o nosso sofá. Estamos aqui, período de pandemia, precisando dos recursos tecnológicos, né? Tem gente que se nega: não, no meu celular não vai gravar não, vai descarregar. Não, na minha casa tem internet, mas ninguém vai gravar culto lá não, dá errado. Oxe, mas a sua internet não é de Deus não? O seu celular não é de Deus não, a sua casa não é de Deus não, é para usar para a glória de Deus, é para usar para abençoar as outras pessoas. Nós devemos repartir, nós devemos ajudar e socorrer os próximos em sua necessidade, a começar pelos irmãos da igreja. E, consequentemente, depois de ajudar os necessitados da igreja, nós avançamos também para ajudar as pessoas de fora. Então, a igreja de Atos era uma igreja que investia em pessoas. O principal investimento da igreja de Atos, da igreja primitiva, não era no prédio. O principal investimento da igreja primitiva não era no conforto, na cadeira chique, no papel de parede chique. O investimento não era no ar-condicionado, né, trazendo para os dias de hoje. O principal investimento de uma igreja tem que ser na vida das pessoas, não em coisas, em prédios.
Nada errado, se sua igreja tem condição de comprar um banco melhor, deixar o lugar mais confortável, mas o principal investimento da igreja não pode ser em coisas, tem que ser em vidas. É o vida na vida, tá certo? A igreja precisa investir em pessoas, e a igreja de Atos investia em pessoas, tanto nos seus irmãos da igreja, como naqueles de fora. E qual é o resultado disso? Deus agia, meu irmão, nada faltava, né? E Deus acrescentava muitas salvações, muitas pessoas aceitando a Cristo. Então, meus amados irmãos, nós devemos socorrer os outros, devemos ajudar os nossos irmãos. Se seu irmão está passando por uma dificuldade, ajude financeiramente, com uma cesta básica, com um abraço, com um telefonema, perguntas, está precisando de alguma coisa. Isso é igreja. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Se nós amamos, se existe amor de fato e de verdade, esse amor nos move a se preocupar com o nosso irmão, saber das necessidades deles e ajudar esses irmãos. Lembrando, começando pelos nossos irmãos na fé e, consequentemente, na cidade. Devemos sim ajudar as pessoas da cidade, as pessoas humildes, pobres, estão precisando de uma cesta básica ou de qualquer outra coisa e a igreja possa contribuir. A igreja deve sim contribuir. Nós não podemos misturar as coisas. Como assim, Wilk? A igreja não é uma ONG, certo? A igreja ela ajuda a sociedade. A igreja ela pode ter seus projetos sociais, porque a essência dela é ajudar, é amar o próximo. Então a igreja ela pode sim exercer um grande papel na cidade, no bairro, um grande projeto social, mas a igreja não é ONG. O principal objetivo da igreja não é só entregar uma cesta básica e ajudar uma pessoa carente, não. Mais do que isso, o nosso alvo principal, o objetivo da igreja é levar Jesus, levar a salvação, porque essa é a maior necessidade da vida de uma pessoa. A maior necessidade da vida de um crente, ou melhor, da vida de um descrente, é entregar a vida a Cristo, é Jesus. Então nós levamos sim um projeto social, uma cesta básica, mas o objetivo principal é levar o evangelho, é proclamar a palavra de Deus, é falar de Jesus para essas pessoas. Esse é o objetivo principal da igreja. Porque se for doar alimento por doar, se for doar cesta básica por doar, qualquer ONG faz isso, qualquer pessoa, né? Nós temos aí as rádios, as emissoras de TV, as empresas, a sociedade privada, eles fazem isso. Então, a gente não teria diferença do mundo. A nossa diferença enquanto igreja, na ação social, é que existe uma intencionalidade que vai muito acima, que vai muito além de uma cesta básica ou de qualquer outra ajuda. A nossa intencionalidade é levar Jesus Cristo para as pessoas. Que elas conheçam a Jesus, sejam salvas, abandonem o seu pecado e vivam uma nova vida, sejam uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, compreenderam? Então está aqui um princípio da igreja de Atos: ajudar o próximo. Esse daqui é o princípio da ação social. A igreja de Atos tinha ação social, a igreja da Idade Média, a igreja do presente e a igreja do porvir, a igreja futura, a igreja de amanhã. Todos precisam amar o próximo e socorrer as pessoas em suas necessidades. Essa é a primeira lição. O que mais nós podemos aprender desse texto? Lembrando, o tema da mensagem é a igreja com princípios eternos. Refletindo na igreja primitiva de Atos, o primeiro princípio é o princípio da ação social. Ajude o seu irmão, socorra o seu irmão, seja bênção na vida do seu irmão. Abençoa, tá certo? E agora nós vamos para o segundo. Qual é o segundo princípio da igreja de Atos? Leia aí ainda no versículo 42. Versículo 42. Atos 2, 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à
comunhão, ao partir do pão e as orações. Meus amados irmãos, segundo o princípio eterno de uma igreja, que ela perpassa o tempo, ou seja, independente de ser igreja do passado, essa igreja de hoje, ou a igreja que vai vir amanhã, uma igreja precisa ter o princípio da comunhão, certo? Primeiro foi a ação social e agora é o princípio da comunhão. Todos os dias, meus amados irmãos, todos os dias, versículo 46, olha aí, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Ou seja, eles queriam estar juntos. Os irmãos queriam estar juntos. Aí continua, partindo o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ah, meus amados irmãos, o princípio da comunhão. A igreja precisa ter esse princípio. O verdadeiro crente, ele tem prazer em estar com seu irmão. Vou repetir. O verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro crente, ele tem alegria, ele tem prazer de estar junto com os irmãos. E aí nós estamos nesse período de isolamento social, né? Você tem sentido saudade? Você tem sentido falta de estar junto com os seus irmãos, né? Pare aí para pensar, porque se não está sentindo, há algo errado aí. Eu acho que essa comunhão, né, esse desejo de estar junto, esse desejo de estar próximo, ele não existe. Isso é problema, certo? Isso é problema, porque o natural de todo discípulo, de todo crente é querer estar junto, perto, é saudar com a graça e a paz, é dar aquele abraço, aquele louvor de confraternização, que a gente sai abraçando todo mundo, só não falta ter fim, não é verdade? Então aí, a igreja de Atos, eles perseveravam em estar junto diariamente, eles faziam isso diariamente. Então o contato, ele é essencial para a saúde da igreja. A comunhão, ela é essencial para a saúde da igreja. Então nós precisamos ser calorosos um com o outro, certo? Nós precisamos. E deixar de picuinhas, deixar de intrigas. Você acredita que tem gente dentro das igrejas que não vai com a cara de irmão fulano? Tudo bem, você não é obrigado. Existem pessoas que a gente tem mais intimidade, existem pessoas que a gente tem mais afinidade, mas a gente não pode ter o outro como inimigo. Porque que evangelho é esse? Que igreja é essa, né? Meu irmão hoje passou na igreja, não deu nem graça e paz, nem me saudou com a paz do Senhor. Você já vira a cara, já fica chateado, né? Porque o irmão passou e não falou com você e ali já torna o seu inimigo. Não, essas coisas não podem acontecer. Nós precisamos valorizar a comunhão. E eu espero que depois dessa pandemia, a gente aprenda mais a valorizar o nosso contato presencial. A gente aprenda mais, tá certo? A investir nesse contato, no prazer de apertar a mão, no prazer de abraçar, no prazer de estar junto, pertinho do outro, né? Eu espero que essa pandemia, ela alerte, ela acenda esse desejo de forma mais intensa, o prazer de estarmos juntos, prazer de estarmos juntos. Então, meus amados irmãos, eu sei que na igreja existe uma pluralidade. Muitas pessoas pensam diferente, né? Cada um tem sua mente. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais... né? Cada um tem sua forma de ser. Cada um tem seu pensamento. E isso é normal. Porém, nós estamos ali unidos em um sentimento e um só propósito, tá certo? Então, independente de ter pessoas que pensam diferente, independente de serem pessoas em sua pluralidade, a igreja é uma família. Nós somos irmãos na fé, nós somos uma família. E toda família tem seus problemas, né? Toda família tem seus problemas. Mas toda família, apesar dos problemas, apesar das diferenças, são unidas. Então nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós devemos valorizar esse princípio da comunhão. Então aqui é mais um princípio da igreja de Atos capítulo 2. Um princípio é
que serviu para a igreja de Atos, serviu para a igreja da Idade Média, que serve para nós hoje no presente e vai servir para a igreja de amanhã. Então, estão compreendendo? Então as formas mudam, mas a essência do que é essa igreja, os princípios eternos, né? Essas coisas aí, elas não mudam. Não muda. Toda a igreja precisa ter isso. E hoje, ainda no isolamento social, nós conseguimos manter a nossa comunhão. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a graça de Deus. Imagina aí, a gente está passando por uma pandemia, mas hoje nós temos acesso à internet e de alguma forma a gente está aqui conectado, estamos assistindo, né? Ligamos, mandamos uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, acompanhamos os cursos online, colocamos nossos comentários. Olha que bênção, né? Então, de alguma certa forma, hoje nós continuamos em comunhão. Não é porque a gente não está reunido presencialmente que nós não estamos em comunhão. Nós estamos em comunhão sim, né? Estamos usando as ferramentas. Por isso, eu sempre estou aqui incentivando aos irmãos a mandarem um áudio, a ligar para algum irmão, estar junto. A comunhão continua. Então, na igreja de Atos, diariamente, eles perseveravam, eles gostavam de estar juntos um dos outros. Isso aqui é mais um princípio da igreja de Atos. Vamos para o terceiro e último princípio da igreja de Atos. Abra sua Bíblia aí agora, capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Parte A do versículo: da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Olha só, o terceiro princípio eterno, né? Toda igreja tem que ter isso. É o princípio de ter o mesmo propósito, de ter o mesmo sentimento. A igreja, né, era uma igreja unida, né, porque cuidava dos necessitados, ela tinha o princípio da ação social. Então, era uma igreja unida, ela ajudava, cuidava dos necessitados. E eles também gostavam de estar juntos uns dos outros, né? O princípio da comunhão. E por último, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham o mesmo objetivo. Então, nós não somos iguais na nossa uniformidade, mas nós precisamos ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E qual é o mesmo objetivo? Qual é o propósito que todos nós precisamos ter, apesar das nossas diferenças? Você sabe qual é? O nosso propósito é proclamar o reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Nós juntos precisamos proclamar o reino de Deus, levar a palavra de Jesus, levar o que está escrito na Bíblia para as pessoas, para que elas possam conhecer Jesus, se arrepender dos seus pecados, né? Ser agora guiado por Deus, tendo Deus, né? Tendo Jesus como Senhor da vida delas, sendo novas criaturas e sendo, portanto, discípulos de Jesus. Então, apesar das nossas diferenças na nossa família da fé, apesar das nossas diferenças enquanto igreja, uma coisa nos une, que é Deus, é glorificar a Deus, é adorar a Deus e é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: contemple a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E também Filipenses capítulo 2, 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então esse é o nosso objetivo. Esse é um princípio, né? O princípio de ter o mesmo sentimento, o mesmo objetivo enquanto igreja. Então nós temos que ter essa atitude, a mesma atitude de Cristo. E qual era a atitude de Cristo? Era
humilde, né? Era um homem humilde e que vivia para a glória de Deus. Então, enquanto igreja, nós precisamos ser humildes e viver para a glória de Deus, certo? Precisamos viver para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, vimos aqui nessa mensagem de hoje 3 lições importantes para a gente aplicar para a nossa vida. 3 princípios eternos, certo? Primeiro princípio foi o quê? Princípio da ação social. Ajudar os outros, amar, ajudar os outros, socorrer as pessoas em suas necessidades, a começar por quem? Pela nossa família, a família da fé. E, na sequência, se estendendo também para os demais, para os de fora, para toda a comunidade. O segundo princípio foi qual? O princípio da comunhão. Precisamos valorizar a nossa comunhão. Precisamos estar juntos, unidos, ter prazer em conviver, né? Ter prazer em se encontrar, nem que seja de forma online, mas precisamos ter esse prazer de estarmos juntos de alguma forma. E por último, o princípio de ter o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, que é o quê? Glorificar a Deus e proclamar a verdade do Evangelho, proclamar o Evangelho. Então são esses 3 princípios que a gente viu aqui na igreja de Atos, na igreja primitiva, que a gente deve aplicar à nossa vida, tá certo? Então que Deus te abençoe com essa mensagem, que possamos viver de fato cada um desses princípios de forma intensa, que possamos nos dispor de ser bênção para ajudar o irmão, que possamos praticar a comunhão e que possamos junto avançar, proclamando, glorificando o nome de Cristo. E aqui eu encerro em João capítulo 17, versículo 20 e 21. É uma oração, né? Uma oração. E essa oração fala exatamente disso, da igreja estar unida, da gente ser um em Deus. Olha o que é que diz em João 17, 20 e 21. Minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Está aqui Jesus falando. Para que todos sejam um. Pai, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que oração linda, né? Esse é o desejo de Deus, que a gente seja um. Então a união, ela é importante dentro da igreja, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A união, ela é importante dentro da igreja, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando o mundo vê pessoas diferentes se amando, se respeitando, focado no mesmo propósito, Deus está sendo glorificado nisso. Já parou para pensar? Só Cristo para colocar pessoas que pensam diferente, têm comportamentos diferentes, têm temperamentos diferentes, mas apesar de todas essas diferenças, essas pessoas estão unidas, estão em comunhão e com propósito, tá certo? Então isso facilita, né? As pessoas do mundo vão dizer, mas como é que pode? Como é que pode, Wilk? Fulano se dá bem com cicrano, fulano e entendeu? Como é que pode esse povo tão diferente, mas eles são tão unidos? Eles praticam a comunhão, eles ajudam uns aos outros. Então Deus é glorificado através dessa união de uma igreja em comunhão e de uma igreja unida, tá certo? Então fica aqui essa mensagem, fica aqui essa reflexão para a nossa vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou orar pedindo a Deus que Deus nos ajude a sermos, né, pessoas que praticam tais princípios. E na sequência eu vou trazer aqui um aviso muito importante. Eu peço que os irmãos estejam atentos. Eu vou falar sobre
os pequenos grupos, certo? Os PGMs de forma virtual, pequenos grupos virtuais que a gente criou e a gente vai estar dando início agora nesta semana. Então, logo após a oração eu vou explicar, peço que os irmãos permaneçam aí na live, certo? Fiquem comigo até o fim. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, por esta palavra. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque aqui nós tiramos lições preciosas para a gente ter um bom relacionamento para com o Senhor e para com o próximo. Ó Deus, assim como foi meditado, queremos pedir, ó Deus, a tua ajuda para que possamos aplicar em nossa vida de forma intensa o princípio da ação social, que era amar o próximo, socorrer o próximo nas nossas necessidades, nas necessidades. Deus, perdoa, Senhor, muitas das vezes o coração egoísta, perdoa muitas das vezes os pensamentos e as atitudes egoístas que nos atrapalham, ó Pai, de ajudar o nosso irmão na fé, de ajudar o nosso vizinho e de ajudar a nossa comunidade. Possamos, ó Deus, nos arrepender e que tenhamos um coração, ó Deus, disposto a servir ao próximo, socorrer o próximo em suas necessidades. Nos ajuda, Deus, a levarmos esse princípio na nossa vida, princípio da ação social, de ajudar e de socorrer a todos, a começar pelos nossos irmãos na fé e assim se espalhando por toda a comunidade, por toda a cidade. Deus, nós também oramos pelo princípio, ó Pai, que nós precisamos ter, que é o da comunhão. Em meio a essa pandemia, Deus, onde estamos distantes uns dos outros, que ela também sirva como lição, para quando nos encontrarmos presencialmente, a gente possa valorizar estar junto, o apertar a mão, o abraçar, ó Deus, que possamos valorizar, ó Pai, ter o prazer de estar junto com os irmãos, que o princípio da comunhão esteja cada dia ativo e que em meio a esse isolamento social a gente não deixe a comunhão morrer, que possamos nos despertar, ligar, enviar mensagem, usar os recursos, as ferramentas da internet para mantermos a nossa comunhão mesmo de forma online. Senhor Jesus Cristo, e por último, pedimos que a Igreja do Senhor continue unida em um sentimento, em um só propósito, que é glorificar o teu santo nome e proclamar o Evangelho de Jesus. Ó Pai, que possamos estar focados, que possamos entender essa missão, esse objetivo, esse sentimento, esse propósito de fazer com que seu nome seja glorificado e de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo através da tua palavra. Que todos esses princípios, que todas essas coisas que nós refletimos aqui nessa noite possam, ó Pai, estar cada dia mais fluentes, né? Possa estar cada dia mais intensa no nosso viver diariamente, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos, amém. Vamos aqui a um comunicado muito importante para a igreja. Nós vamos estar criando, a partir desta semana, grupos virtuais, certo? Chamados de PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Isso aqui é uma forma, inclusive, da gente praticar mais a comunhão. Hoje nós falamos aqui sobre a comunhão, né? A importância de a gente estar junto. E através da internet nós queremos criar esse meio, essa ferramenta de aproximar com cada um dos irmãos. Então nós dividimos, tá certo? A igreja, membros, congregados, distribuímos em vários grupos. Cada grupo vai ter um líder, certo? Cada grupo tem um líder. Então cada grupo tem em média aí de 6 a 10 pessoas, 6, 7, tem grupo com 8 pessoas. Fizemos aí a divisão de vários grupos. E qual é o objetivo desses pequenos grupos que vão acontecer
a partir de agora de forma virtual. Claro que lá na frente, quando a pandemia passar, nós vamos manter esses grupos de forma presencial. Mas por enquanto, nos adaptando ainda a essa realidade de pandemia, né, da gente não poder estar junto, a gente vai estar fazendo esses grupos de forma virtual. O objetivo é exatamente a gente manter a nossa comunhão, ter o vida na vida. O que é o vida na vida? É se preocupar com o outro. Olá, tá tudo bem? Estar mais perto, estar junto, né? Orar um pelos outros, fazer pedidos de oração, tá certo? Meditar na palavra de Deus, cantar um louvor, dar um testemunho. Então, de alguma forma, vamos estar mais juntos. Então, dividimos, certo? Vários grupos, ao todo são 7 grupos. Cada grupo com cerca de 6, 7, 8 pessoas. Cada grupo tem um líder e esses líderes vão procurar vocês. Então, você é membro ou congregado da PIB de Timbaúba, os líderes vão entrar em contato com vocês, certo? Comunicando que vocês vão estar fazendo parte de algum grupo, e a partir daí vocês vão combinar um dia e um horário semanal. Uma vez por semana esse grupo virtual vai se reunir, tá certo? Para quê? Para essas coisas que eu falei: orar, né? Compartilhar a palavra, conversar, o vida na vida, certo? Entre outras coisas. Então, uma vez na semana. Só não pode ser realizado em dias e horários de nossos cultos, né? Nós temos terça-feira, 7 da noite, culto de oração. Temos quinta-feira, o estudo da Bíblia, 7 da noite. E no domingo, de 5h30 da tarde, nós temos nosso também culto aqui de adoração. Então, o PGM não poderá se reunir em horários de cultos, no horário que tem as programações da nossa igreja. Então, cada líder vai entrar em contato com o seu grupo, com vocês, vai fechar o grupo, e aí vai combinar, cada grupo vai combinar com os seus membros o dia e o horário para a realização desse PGM. Qualquer informação, qualquer dúvida, tá certo, sobre o PGM, pode nos procurar, pode deixar ali no grupo do WhatsApp da nossa igreja, que a gente vai estar auxiliando, vamos estar explicando melhor, tirando algumas dúvidas caso os irmãos tenham, tá bom? Então se prepare, que a partir desta semana algum líder vai entrar em contato com você e participe destes grupos. Vai ser uma bênção, vai ser um momento maravilhoso, vai ser mais um momento da gente estar junto, da gente estar perto, em meio a esse isolamento social, tá certo? Então fica aqui só esse comunicado. E também próximo domingo é o culto de ceia, certo? Vamos realizar a ceia do Senhor. Próximo domingo quem vai estar pregando é o pastor Silvio. E aí os irmãos já preparem os elementos da ceia. O seu pão, o seu suco de uva, certo? Junta a sua família, cada um na sua casa. E aí nós vamos participar desse memorial, tá certo? Da ceia do Senhor. Então, prepare os elementos, convida a tua família e juntos vamos participar desse momento maravilhoso que é a ceia do Senhor, que eu também não vejo a hora de fazer isso de forma presencial. Em nome de Jesus, em breve vamos estar fazendo isso. No demais, são esses os avisos, tá certo? Desejo a todos que tenham uma boa semana, uma semana de paz, uma semana abençoada no seu trabalho, uma semana abençoada nos seus estudos, aí na sua quarentena. Eu sei que esses dias não tem sido fácil, mas tranquiliza teu coração, tranquiliza a tua alma. Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de tudo, nosso Deus é soberano. E tudo isso vai estar passando, já está passando. Em breve estaremos aí com a nossa vida voltando à normalidade, tá certo? Então confia no Senhor, entrega as tuas preocupações, teus anseios, deposita nas mãos de Deus e tudo vai dar certo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, até uma próxima live. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos para frente.